Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Caio Calegari, que é coordenador de projetos Todos pela Educação, do projeto Todos pela Educação. Ele nos fala aí sobre a votação do novo Fundeb. Pois é, ontem aconteceu lá em Brasília essa votação e a Câmara aprovou, então, em 2 turnos, a PEC, proposta de emenda à Constituição, de renovação do Fundeb. Bom dia, Caio, tudo bem? Muita gente ligado à educação e também na expectativa dessa aprovação, feliz e dizendo que era um dia histórico para a educação. Então, a gente começa justamente o nosso bate-papo com isso. Por que essa votação é histórica, Caio? Bom dia. Vamos lá. Ontem foi um grande dia para a educação brasileira. Nós conseguimos alcançar um feito inimaginável há poucos anos, que é de votar um Fundeb muito mais justo, muito mais potente, muito mais preparado para fazer com que a nossa educação consiga efetivamente alcançar patamares de desenvolvimento que são patamares mais desejáveis possíveis, porque eles significam qualidade da aprendizagem para todos, com foco em equidade, com foco nos mais vulneráveis. Por isso, é uma história. Um novo capítulo da educação brasileira se iniciou ontem com uma votação em favor do Fundeb na Câmara dos Deputados. Pois é, a gente está vendo, nós estamos vendo aí que a conexão está um pouco ruim, está falhando a conexão, né? A gente vai refazer a conexão. A gente vai refazer a nesse conexão. Momento, mas dizendo, né, o Caio dizendo, começando a entrevista, falando sobre esse momento histórico, o Fundeb ele seria extinto no final agora de 2020, porém com essa votação ele se torna uma política pública ad eterno, não é? Podemos dizer. Caio, voltamos falando com você, Luciano. Quer fazer? Pode mandar. Caio, você pode explicar para a gente aí por que sem o Fundeb, né, a escola pública no Brasil pode entrar em colapso? A gente volta. Caio, você nos escuta? Perfeito, eu escuto vocês. Tá bom. Escuto vocês. A gente está fazendo um eco aqui. Peço desculpas pelo problema técnico, mas entendi que a pergunta é a respeito do colapso que haveria sem o Fundeb, certo? Isso, exato. Maravilha. Bom, Luciano, seria, de fato, um colapso educacional. Isso porque boa parte das redes de educação contam quase que exclusivamente com os recursos do Fundeb. Isso em todo o Brasil, em todos os estados, em todas as unidades da federação. Então, nós teríamos, por exemplo, nossos 1.000 municípios mais pobres perdendo mais da metade da capacidade de investimento para a educação. Por isso, a aprovação do Fundeb permanente garante que esse risco de colapso financeiro, esse risco não existe. É claro que nós ainda temos caminhos, né, para votar. A decisão sobre o novo Fundeb não está líquida e certa, ainda tem que votar no Senado Federal. Agora, Caio, é um passo importante, né? Justamente essa questão que você falou do Fundeb ser permanente, né? Isso vai ajudar e muito a educação brasileira. Para quem não acompanhou, não acompanha de perto essa questão e não acompanhou a votação, efetivamente, o que de mudança nós teremos do Fundeb antigo, né, entre aspas, que a gente pode dizer assim, para esse novo permanente que ainda precisa passar pela sanção do Senado? Primeiro ponto, Júlia, é a questão da própria perenidade do fundo. O Fundeb antigo, o Fundeb atual, né? Já estou chamando ele de antigo, mas o atual, ele tem uma vigência só até 31 de dezembro desse ano. O novo Fundeb passa a ter uma vigência permanente, ele não acaba, mas tem um prazo de revisão legislativa em 2026 e após 2026 a cada 10 anos. Isso é positivo para melhorar a política pública. O que tem de principal mudança no novo Fundeb é que ele passa a ser maior. Ele passa a ter, em 2026, 36 bilhões de reais de complementação da União, um aumento de 20 bilhões em relação ao que tem hoje. Esse aumento da complementação da União que chega nos municípios mais vulneráveis. E o que tem de mudança de formato, de desenho do novo Fundeb, é justamente
o seu funcionamento mais redistributivo, mais equitativo. O recurso da União vai passar a chegar nos municípios que efetivamente mais precisam de todo o Brasil. Hoje o Fundeb ele destina recursos do governo federal só para aqueles estados que são mais pobres. O restante da lógica do Fundeb, que é a divisão entre estados, entre o estado e os municípios dentro de cada unidade da federação, isso continua. Mas também aqui com uma mudança importante. Ela passa a ser mais equitativa, destinando mais recursos por aluno, justamente para as redes de ensino que atendem as crianças e os jovens mais vulneráveis, com um ponderador de nível socioeconômico. Agora, Caio, você falou justamente da distribuição, né, que vai ser mais equilibrada nesse momento e o que isso fortalece, então, a educação em todo o Brasil. Como é que hoje o Fundeb ele é distribuído aqui no Brasil, aqui no estado de São Paulo? Nós estamos falando do estado de São Paulo. Tem uma projeção de como será essa distribuição já no novo Fundeb? Bom, vamos lá, Júlia. Então, o Fundeb atual ele é dividido da seguinte forma. Os municípios e o governo de cada estado. O Fundeb, na verdade, ele não é um fundo nacional. Existem 27 Fundebs. E dentro de cada um desses Fundebs, desses 27 Fundebs, o governo do estado e os municípios do estado aportam recursos, quase como se fosse uma receita de bolo, em que cada um coloca alguns ingredientes. E a repartição dos recursos é por aluno, né? Um valor por matrícula, de maneira que todas as redes recebam o mesmo valor por aluno dentro de cada estado. A União coloca um complemento, justamente como se fosse mais ingrediente, na receita do bolo dos estados mais pobres, onde tem menos ingrediente para fazer o bolo, né? E são 9 estados hoje que são afetados, acabam recebendo recursos da União. No novo modelo do Fundeb, o que vai acontecer é que o recurso da União não vai só para os 9 estados mais pobres, mas vai para os municípios mais pobres de todo o Brasil. O recurso, efetivamente projetado, simulações que nós fizemos no Todos pela Educação ontem, logo após a aprovação, é que o recurso vai chegar a 25 unidades da federação, a 25 estados, incluindo os municípios mais pobres do estado de São Paulo, que vão passar a receber recurso do governo federal justamente para melhorar a qualidade da educação. Caio, é preciso políticas mais assertivas hoje sobre o tema? Como é que está sendo tratada a educação? Qual que é a sua avaliação? Olha, Luciano, quando a gente pensa no que a educação brasileira está vivendo hoje, né, esse cenário, que é um cenário de muita dificuldade por conta da pandemia, nós precisamos pensar sempre que nossa urgência é de projetos imediatos, projetos emergenciais para vencer os desafios da pandemia e garantir a aprendizagem, mas também a gente precisa estar olhando para o futuro, né? A gente precisa estar olhando para os novos capítulos da educação brasileira. E justamente a aprovação do Fundeb é isso, é a inauguração de um novo paradigma, o paradigma da equidade, o paradigma de cuidar dos mais vulneráveis. Então, o nosso esforço de toda a sociedade brasileira tem que ser priorizar politicamente a educação. Isso precisa ser feito, novamente, com políticas que são políticas emergenciais, por exemplo, apoiando os municípios que hoje estão perdendo muito recurso por conta da pandemia, e, além disso, olhar para o futuro e melhorar regime de colaboração entre estados e municípios, melhorar a formação de professores, melhorar a qualificação e a valorização dos professores, aumentar o atendimento em creche, o atendimento em tempo integral. Os nossos desafios são muitos e a gente vem conseguindo avançar. Dentro disso, até que o Caio está falando para a gente, dizendo de números, né? Aqui na notícia diz, a cada R$10 investidos na área de educação, 4 vêm hoje justamente do Fundeb. E o Caio estava falando para a gente da importância também do Fundeb, não só efetivamente para os alunos, mas também para todo o staff ali, né? Para os professores, para os locais mesmo onde essas crianças estão estudando, as escolas, né? É muita coisa que está envolvida nessa
essa questão do repasse do Fundeb para os estados com relação àquilo que o governo vai dispor e também os seus estados. Estão dizendo o quanto lá na frente, se a pandemia, né, Caio, atingiu tão no centro a educação, com o novo Fundeb, a perspectiva do pós-pandemia, pelo menos um pouco melhora, né? Melhora muito, Ju. Quando a gente pensa em 2021, a complementação da União já vai crescer de 10% para 12%. Dos atuais 10% para 12%. Isso significa pelo menos uns 3,5 bilhões a mais de recursos investidos na educação. É claro que a carência de recursos por conta da pandemia é muito maior que isso nos estados e nos municípios. Mas a nossa perspectiva é um pouco melhor. Claro, não podemos nos descuidar do curto prazo. O Fundeb é médio e longo prazo, mas o curto prazo precisa ser garantido também. E aí, Júlia, você falou muito bem do impacto que isso tem para toda a comunidade escolar. São os mais de 40 milhões de alunos que nós temos no Brasil que vão ter novos sonhos, novas oportunidades de desenvolvimento, mas também é uma nova vida que vai começar para mais de 2 milhões de professores e profissionais da educação, que vão passar a ser mais valorizados, né? E globalmente, a categoria global de profissionais da educação vai passar a ter um recurso maior destinado para a sua valorização. Eu queria que você falasse da importância hoje da educação básica no Brasil, né? Você já falou da importância do Fundeb. Estamos valorizando a educação básica hoje no nosso país? Olha, Luciano, se a gente pensa na perspectiva do que a gente vem fazendo nos últimos anos, numa perspectiva mais histórica mesmo, de décadas, nós temos evoluído bastante. É um sinal de uma priorização que vem cada vez mais crescendo. Mas ainda estamos distantes, né? Quando a gente pensa no pouco investimento que a gente tem por aluno no Brasil, e isso é marca da pouca priorização, da pouca valorização política da educação. Hoje, nosso investimento, Luciano, é menos da metade por aluno, o investimento por aluno é menos da metade do que se investe nos países desenvolvidos. A gente precisa investir mais, o Fundeb contribui para isso. Agora, a importância da educação básica no Brasil e em qualquer país, é justamente garantir cidadania sólida, cidadania pujante. É onde tudo começa, onde todos os direitos começam. Os direitos começam na escola, é o direito de aprender, de se alfabetizar, é o direito de ter o contato com os afetos que acontecem no ambiente escolar. Se a gente deixa de lado a educação, por qualquer momento da nossa história, isso significa que a gente vai deixar de lado também os direitos à saúde, direito à segurança, direito também à questão da própria produtividade e do desenvolvimento econômico. Tudo isso está umbilicalmente ligado à educação básica, principalmente pensando na primeira infância, né? Os primeiros anos de vida são os mais fundamentais para o desenvolvimento de qualquer cidadão. É ali que está a base, justamente, para o crescimento das vontades, dos saberes e de todos os sonhos. E, justamente, esse Fundeb novo vem com essa marca, que é a marca de apostar mais na educação infantil. Então, isso é um outro detalhe que vem no novo Fundeb, é o fato de que, do recurso novo que vem do governo federal, metade vai ser destinado exclusivamente para a educação infantil, preferencialmente na rede pública. Isso é um investimento, então, no início da vida das nossas crianças, que vai ter um impacto, um reflexo gigantesco lá na frente. Daqui a alguns anos, essas gerações vão estar mais preparadas, mais capacitadas, inclusive para lidar com crises, as diversas crises que nós, com certeza, vamos viver no século XXI, e o Brasil, enquanto nação, precisa estar absolutamente preparado. O Fundeb é uma resposta nesse sentido. Caio, você falou aí em cidadania, a importância da educação básica para a formação da cidadania, para a formação de cidadãos críticos e conscientes. Eu tenho duas perguntas para fazer para você. Primeiro, eu queria saber se você acha que interessa, né, a formação, né, para os governos, de uma maneira geral, de acordo com o histórico que a gente viu. Não quero falar só de só um governo, mas assim, né, ao longo dos últimos anos, ao longo das últimas décadas, se
tem interessado para os governos que até então vieram a formação de cidadãos conscientes, a formação para a cidadania. E, segundo, a gente fala que o recurso é importante, mas também eu queria falar da gestão do Fundeb, da gestão da educação, né? Recurso é super importante, é fundamental, né, para pagamento, valorizar o professor, valorizar o profissional da educação, mas eu queria falar também da gestão. Então, são duas perguntas que eu tenho para você. Maravilha. Bom, em relação à questão da importância, né, da educação e se isso tem sido valorizado, se isso tem sido considerado pelos nossos governos, né? Eu repito com alguma frequência que nós precisamos de valorização. O Caio vai continuar sua resposta daqui a alguns segundos, mas muito importante toda essa questão, ele dizendo do quanto se fortalece a educação no Brasil com o novo Fundeb. Caio, você escuta a gente? Estou de volta, perdão pela falha técnica imagino. novamente. Questão da importância da educação e se isso vem sendo valorizado, né, pelos governos. Quando a gente pensa no custo que a não educação tem ao Brasil, isso é justamente o sinal para que todos os nossos governantes olhem com o maior zelo possível para a questão da educação básica. O INSPER divulgou há pouco um estudo de que o custo é gigantesco em matéria de bilhões, de centenas de bilhões de reais, que é o custo da evasão escolar, né? Quando a criança, o jovem sai da escola, isso tem um custo para a sociedade, que é um custo em questão de saúde, de segurança, de economia, de direitos humanos de modo geral, né? Um cidadão mais consciente, e aí os nossos governos deveriam apostar nessa conscientização dos nossos cidadãos, né? Dos nossos cidadãos no preparo para a vida democrática, justamente é o caminho para melhorar todas as áreas públicas, todas as outras políticas públicas. E a respeito de gestão, Luciano, acho que aqui a gente também tem boas notícias a respeito do novo Fundeb. Você disse muito bem, investir em educação, nosso imperativo de investimento em educação, não é só investir mais, mas também investir melhor. E terceira coisa, investir de maneira mais redistributiva, com mais equidade, que, como eu vinha falando, é um grande passo do novo Fundeb. Mas essa segunda perna, então nós temos mais investimento, o Fundeb está fazendo novo, maior equidade e a questão da melhor gestão dos recursos, melhor investimento, é um novo passo, é um novo momento que também nós entramos na história da educação brasileira. E por quê? Porque nós vamos ter 3 mecanismos para melhorar a qualidade do gasto educacional. O primeiro deles é uma questão mais de avaliação. Nós vamos melhorar os nossos sistemas de monitoramento para justamente, através de Big Data, conseguir identificar onde que tem falha de investimento, onde que o investimento poderia ser melhor feito. Segundo ponto, muito importante, vai ter 2,5% de complementação da União. Isso significa aí algo como quase 5 bilhões, mais de 5 bilhões de reais, que é especificamente para as redes de educação que mais avançarem em matéria dos seus indicadores e práticas educacionais. Ou seja, absolutamente vinculado à gestão. Por favor, Luciano. Tá certo. Nós gostaríamos de agradecer o Caio Calegari, coordenador de projetos do Todos pela Educação. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada, Caio. Muito obrigado. O deputado Rodrigo